Vou fazer uma análise desse texto aqui, do Salmo 22, que fala da crucificação de Jesus, bem nitidamente. No versículo 16, diz: cães me cercam, né? Uma súcia de malfeitores, ou uma assembleia de malfeitores, me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Aqui, em nenhuma passagem da Bíblia, você percebe que o salmista foi crucificado. Então, o salmista não está falando de si aqui. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Olha, então a posição em que a sua magreza está sendo exposta, as pessoas o veem, olham e encaram ele. Ou seja, numa crucificação isso poderia acontecer. Aí vem o detalhe: reparte entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Onde que acontece isso? Lá na crucificação, né? Quando os soldados romanos fazem isso, tá? Agora, tem uma outra questão aqui. No versículo 10 anterior diz assim: A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Está falando desde a barriga da mãe dele, Deus é o Deus dele. Tá? No verso 9, ele diz assim: contudo, tu és quem me fez nascer. Ou seja, Deus o fez nascer. Tá? Não está dizendo aqui, que fala de mãe, mas não fala de pai, mas fala como se o próprio Deus fosse o pai dessa pessoa. E me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Olha o detalhe no versículo 9. Quando que Jesus foi preservado, ainda estando ao seio de Maria? Exatamente quando Herodes começa a perseguição, Maria já tinha tido Jesus, Maria estava amamentando Jesus. Foi quando Jesus é levado para o Egito, né? Ele é levado para o Egito para se esconder. Foi por isso que os magos trouxeram ouro, incenso e mirra para que pudessem ter alguma coisa para sobreviver no Egito. Aqui, ó, do Egito chamei o meu filho, Oséias 11:1. É o que Mateus ele diz aqui ao citar essa passagem do profeta, né? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Lá em Mateus 2,15 ele diz: onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, Jesus ficou lá no Egito até que Herodes viesse a morrer. Agora, o Mashiach judeu, que os judeus esperam, ele tem que cumprir essa profecia. Versículo 2 de Miqueias 5. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, esse Messias, ele é desde a eternidade, ele existe há muito tempo, antes mesmo de vir à Terra. E ele nasce em Belém Efratá, né? Que é a cidade natal de Davi. Para quem não sabe, aquela prostituta que ajudou o povo no passado, chamada Raabe, ela deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi, né? Então ela é da linhagem de Davi, tá? E de Jesus, óbvio. Só para vocês entenderem um pouco aqui algumas coisas, como Deus muda a perspectiva das coisas, né? Isaías 53:5 fala que ele foi transpassado, né? Ou seja, ele foi furado. Quando você lê o texto de Isaías 53, que eu vou colocar aqui,
O profeta, ele fala de uma pessoa cujo Senhor agradou moê-lo, né? E outra coisa, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Algumas pessoas não entendem que a pessoa que está sendo furada no versículo 5, aqui ó, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, ou seja, ele foi furado pelos pecados do povo, tá? E por essa ferida nós fomos sarados. E aqui no versículo 10 diz que ao Senhor agradou moê-lo, né? E diz que ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Eu acho muito improvável a pessoa que está sendo citada aqui por Isaías surgir na história do mundo, do universo, para fazer esse tipo de coisa, tá? Outra questão, no Salmo 22, depois que fala daquela pessoa que foi transpassada as mãos e os pés, cujas suas vestiduras, as suas vestes foram repartidas, e sobre sua túnica lançado sorte, que eu acho difícil alguém cumprir uma profecia dessa, referente aqui a Jesus, diz no versículo 27 aqui: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Aí ele fala aqui, ó, e todos, no versículo 30, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde devia anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele e quem o fez. Então, a maior religião do mundo hoje é o cristianismo. Esse povo aqui que está sendo cogitado não nasceu. O judaísmo, ele não está disseminado como a maior religião do mundo, né? Não chega nem aos perto, que a segunda religião maior é o islamismo, com 1,9 bilhões de adeptos os muçulmanos. Então, o cristianismo, o falar de Jesus está em todos os cantos do mundo, ou seja, ele é o cumprimento disso aqui. A posteridade servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, né? Ele diz aqui, pois do Senhor é o reino e é ele quem governa as nações. Versículo 27, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Me diz aonde que o judaísmo converteu alguém nos confins da terra, se não foi o cristianismo que fez isso. Em todo canto do mundo tem cristãos, mas nem em todo lugar tem judeus. Tem pessoas de religião judaica. Se tem, são muito pouco em comparação ao cristianismo. Então, os confins da terra, ou seja, esse feito desse ser aqui citado, que a gente fala que é Jesus, ele serviu para transformar toda a terra. É isso que o texto está falando aqui. Ele será lembrado, ou seja, olha quanto tempo tem de Salmo até Jesus, 1000 anos. Praticamente 1000 anos. 1000 anos antes. Então, Miqueias 5:2. Miqueias 5:2 diz: Tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Foi isso que Jesus disse quando ele fala, quando ele questiona sobre o fato de quem Jesus era filho, quem o Messias era filho. Ele falando de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi o chama de Senhor? Porque no Salmo 110, no original, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Ali são dois senhores, e o segundo senhor é o Messias, que era o Senhor de Davi, né? Então, como é que Davi vai chamar o seu filho de Senhor? Esse texto, ele se conforma exatamente com esse texto aqui. Por quê? Porque diz que o que vem de Belém lá, que da onde reinará, quem reinará em Israel, no caso de Jesus,
ele é desde os dias da eternidade. E aquele Senhor de Davi também é desde os dias da eternidade, porque ele é anterior a Davi. Então ele não podia ser filho de Davi. Ele poderia ser da raiz de Davi, mas ele é anterior a Davi. Tá? Esse texto, então, por que Davi estaria chamando seu filho de Senhor? Você encontra lá em Lucas 20, 41 e Mateus 22, 42. Então o Messias, ele antecede a Davi. Ele é a raiz de Davi, né? Mas ele antecede a Davi. Outra profecia se encontra em Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá. Ramá fica 8 quilômetros de Belém, olha só que interessante. Olha, isso aqui é muitos anos antes do acontecimento, mais de 1000 anos. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Vamos lá então. Ramá, ele fica a 8 km de Belém, onde se achava o túmulo de Raquel, citado lá em Gênesis 35:19. Então como é que Raquel estava chorando? Lembrando que ali, quando houve a perseguição, né, algumas pessoas, alguns daqueles que perseguiram pouparam a vida de alguns poucos meninos, né? Da mesma forma que as parteiras, temente a Deus, fizeram lá no nascimento de Moisés, Êxodo 1, versículo 16 e 17. Nós lembramos que Moisés fala que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele. E a história da perseguição de Herodes às crianças, para pegar a Jesus, se assemelha com a história de Moisés. Mas por que não pegaram João Batista também? Porque João Batista, o lugar onde ele vivia ficava fora, ele vivia num lugar mais deserto, e ele já era maiorzinho do que Jesus. Parece que ele já tinha 6 meses quando Jesus nasceu, e ele já ultrapassava um pouquinho a idade dos que perseguiam a criança até uma certa faixa etária. Então, quando Jesus nasceu, mais ou menos, João Batista tinha uns 6 meses, mais ou menos. Tá? E na época de João Batista haviam grupos, quando João Batista batizava, também haviam grupos que batizavam, e João Batista fazia parte desses grupos. Não era só João Batista que batizava, a Bíblia só relata dele, né? Então Jesus, ele foi para o Egito em cumprimento de Oséias 11:1, né? E João Batista morava com seus pais nas montanhas, fora dos contornos de Belém, em um lugar deserto, Lucas 1:80, sei lá. E nessa época ele já teria mais ou menos 2 anos, ou quase 3, né? Então ele está fora do pedido de Herodes para matar menores do que essa idade, porque o objetivo era matar o Messias conforme ele ouviu o informe dos magos, né? Então Jesus nasceu em Belém, que é uma cidade atualmente localizada no território palestino da Cisjordânia, está a cerca de 10 quilômetros do sul de Jerusalém, durante o reinado do rei Herodes. Tá? Jesus, ele nasce em Belém, mas quando eles fogem para o Egito, ele é contado como Nazaré, como Jesus de Nazaré da Galileia. Ou seja, ele nasceu, né, em Belém. Inclusive, e depois ele mora em outro lugar. Tá? E no século II depois de Cristo, há uma caverna naquela cidade onde Jesus nasceu, e lá existe uma igreja, né? Ali nessa caverna, acredito que foi onde Jesus nasceu. Existe uma igreja construída em 339, que é a igreja da Natividade em Belém, tá? Muitos peregrinos vão para essa área lá. E Marcos conta que o Messias é de Nazaré, na Galileia. E João, apesar de mencionar a mesma coisa que Marcos, ele diz que o Messias viria de Belém, mas nunca associou essa cidade a Jesus. Só para a gente deixar bem claro aqui. No Corão Islâmico, Jesus é filho de Maria, tá? Mas tem um outro contexto. Então, mas a gente entende aqui que praticamente não se sabia que Jesus veio de Belém, a não ser por meio de profecias. Mas ele cumpre a profecia: do Egito chamei o meu filho. Ou seja,
houve uma fuga. Quem morou naquela cidade, ou quem entendeu a história daquela cidade, sabe que crianças na idade, na faixa etária de Jesus, iria ser morta. Então, de alguma forma, é contada a história lá de Herodes perseguindo, e por isso houve a fuga, e por isso que quando Jesus volta, ele já reside na Galiléia. Porque Jesus, a mãe de Jesus foi para Belém por causa do censo, né? Para poder fazer lá o censo, que era uma ordenança, eu acho que de Augustus. Vamos continuar aqui os meus estudos. Então Jesus, ele nasceu em Nazaré, depois ficaram um tempo no Egito, em cumprimento da profecia, retornaram e foram viver em Nazaré, na Galiléia. Ele nasceu em Belém, depois foi viver em Nazaré, na Galiléia, que fica ao norte do que hoje é o estado de Israel, tá? José é um descendente do rei Davi, e Belém foi o local do registro, devido ao censo que o imperador César Augusto impôs, né? Os habitantes de Nazaré não acreditavam em Jesus, porque o profeta não tem honra em sua terra, por isso que Jesus não pôde fazer muita coisa lá. Depois Jesus, em João 8, 46 e 47, ele fala: quem dentre vós me convence de pecado? Isso Jesus já pregando. Uma coisa que eu não posso deixar de ressaltar é que Jesus começa a falar do diabo, né? Que foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. E não só se firmou na verdade porque nele não há verdade, porque é pai da mentira. Jesus começa a falar de uma forma profética de algumas coisas em relação ao que ele entende, né, do diabo, né? Em contraste com a discussão que ele tinha com os fariseus, ele acaba profetizando, e essas migalhazinhas que a gente vai pegando, a gente vai montando um conjunto de entendimento sobre a figura do mal. Algumas pessoas gostam de falar que onde está escrito que Maria seria virgem, né? Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ele começa assim. Que sinal é esse, gente? Se Deus está falando, se o profeta está falando que Deus vai dar um sinal, é porque vai ser revelado alguma coisa nesse texto, né? Portanto, o Senhor mesmo dará o sinal. Eis que a virgem conceberá. Ué, como é que uma virgem conceberá? Vai ter concepção? Como é que uma virgem vai conceber? E dará à luz a um filho e se chamará Emanuel, tá? A idade das mulheres na época de Maria era de uma virgem. Idade de 12 anos. Na lei judaica, não ser virgem era terrível, então era comum a pessoa ser virgem. Aqui está dizendo que a virgem conceberá. Tá, mesmo que despreze isso tudo, que sinal é esse que está sendo descrito em Isaías, né? Aqui, moça recém-casada. Tá, isso aqui. Aí fala que ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal, escolher o bem e tal, desprezar o ruim, o desagradável, o maligno, a aflição, e escolher o bem, que pode ser o agradável, o excelente, o valioso, tá? Tem que saber traduzir bem. E esse comer manteiga e mel, na época teve uma guerra que só sobrou isso, né? Depois vai ter uma profecia sobre destruições aqui, e manteiga e mel era o que eles comiam, depois dessa guerra. Geralmente esse manteiga e mel é um contraste entre pão e vinho, ou seja, geralmente a alimentação desse povo era pão e vinho, tá? Mas em época de necessidade viraria manteiga e mel, em época de dificuldade. Aqui já está falando um pouco sobre as perseguições lá de Herodes e outras questões. Aí depois desse texto fala assim: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então, aqui está falando de alguma coisa que vai acontecer ruim, tá? Aí, o versículo 21 fala de situação difícil, né?
Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, tá? E será tal abundância de leite que lhe dará de comer, e será tal abundância de leite que darão de comer manteiga e mel. Entendeu? E assim, o que vai ter ali para comer é manteiga e mel. Não vai ter. Deus vai fazer eles sobreviverem mais disso, né? Vai ter um socorro de Deus em abundância, manteiga e mel, mais nada, né? Não vai ter pão e nem vinho, não vai ter outras coisas, mas vai ter isso aqui, ou seja, é uma época de perseguição que vai ter alguma coisa para eles comer. Deus vai sustentar eles, mas na dificuldade, né? Na dificuldade. Então, naquele dia sucederá que um homem manterá, versículo 21, apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. Ou seja, geralmente os pastores têm mais do que isso, né? Você percebe. Naquele dia reparte-se ao Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Aqui tem algumas coisas sobre Jesus era poliglota, né? É possível que sim, devia ter noção do grego, porque esse povo ele deixou muitas marcas na região na época da ocupação dos macedônios, e de latim, que era o idioma dos romanos, mas no dia a dia Jesus falava aramaico, que era a língua comum de um judeu, do povo judeu. O aramaico surgiu no deserto da Síria e passou a ser usado na Palestina. Deus falava a língua adâmica, ou proto-hebraico. A língua acádia é o idioma mais antigo do mundo, registrado em 14 a.C., né? O maior alfabeto do mundo é o Khmer da Camboja, são 74 letras, e o menor alfabeto do mundo é o de Rotocas, do Papua Nova Guiné, que são 11 letras. A cidade de Nazaré se chama Flor da Galileia, é o que dizem, né? Alguns complementos aqui para a gente ir continuando aqui o estudo. Então, nessa matança de Herodes, citado em Mateus 2, 16 ao 18, Mateus aponta para a profecia de Jeremias 31, 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando a perda de seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Então essa matança contou um raio de 8 km de Belém, Ramá lá 8 km de Belém, onde se achava o túmulo de Raquel, citado em Gênesis 35, 19, que eu já falei. Então, até aqui a gente entende que há um cumprimento de uma profecia, que Herodes acaba cumprindo uma profecia em Jeremias, né? E a primeira menção de Efratá, que é citado lá, Belém de Efratá, onde o Messias irá nascer, ou Efrate, né, ocorre em Gênesis 35, 16 e 48, 7. É uma referência ao local onde Raquel morreu. Ela morreu ao dar à luz a Benjamim, né? Numa tradição muito antiga, a palavra Efratá se refere a Belém, tá? Numa tradição muito antiga, a palavra Efratá se refere a Belém. Ou seja, para alguém cumprir essas profecias nos dias de hoje ou no futuro, não tem como. Tudo foi destruído ali, né? Durante grande parte da Bíblia, Efratá é uma descrição dos membros da tribo israelita de Efraim, assim como para os possíveis fundadores de Belém. E o nascimento ali aponta para o profeta Miqueias 5:2. Efratá era a esposa de Caleb, filho de Hebron, né? Acho que é Hebron, e mãe de Ur. Está lá em 1 Crônica 2:19 e 1 Crônica 2:50. Segundo a tradição judaica, este era o outro nome para Miriam, tá? Uma outra coisa, o rei Davi ele também nasceu em Belém, né? Ele é filho de Jessé, do grupo de Efratá, do clã de Farés. Está lá em Rute 4, 18 ao 22. A região primitiva da família de Davi está situada entre Jerusalém e Bet-Sames, né? Mas graças a Boaz, implantou-se em Belém, né? Ele se implantou em Belém.
ele é considerado como parente dos israelitas do norte, segundo Samuel 5:2. Então Belém, Judéia, Boaz é bisavô de Davi, da tribo de Judá, filho da prostituta Raabe. A palavra prostituta também significa hospedeira, tá? Prostituta ou hospedeira. A outra profecia se encontra lá em Daniel 7:13. Vem com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória. Quem deu esse domínio e glória? Deus. O reino, domínio, glória e o reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Você vê que isso foi citado lá no Salmo 22, como eu falei, né? O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está igual a visão lá de Apocalipse 4. Então você percebe ali que esse reino de Jesus é eterno. Todas as descrições de uma pessoa que veio da eternidade para ter subjugado seus inimigos debaixo dos seus pés, para ter um reino eterno. Aí os judeus gostam de falar do tal Manahem, né? O Manahem é lá dos manuscritos de Qumran, ou conhecido como Judá. Essa ideia de um cara chamado Kinou, ele traz essa ideia de o fato da história de Jesus ser copiada. Só que cita ali que Manahem era amigo do rei Herodes. Isso ele citado no hino da autoglorificação, que é encontrado nesse manuscrito. Essa teoria ela não se sustenta porque nos testes de datação de Echel, ele, que apresenta 90% de precisão da escrita, ele data essa escrita de 168 a.C. a 49. E é muito cedo para o Messias proposto como amigo de Herodes, porque o rei Herodes ele só se tornou rei em 37 a.C. Então esse conceito de Manahem ele não se sustenta. Os judeus adoram falar sobre isso daí. Lá em Isaías 53 fala que ao Senhor agradou-lhe o moê-lo, 53:10, né? Então ele é um sofredor que o próprio Senhor causou a dor dele, dessa pessoa. Todavia ao Senhor, Yahvé, agradou moê-lo. Lá no texto Salmo 110, disse Adonai ao meu Adoni, eles não falam em Yahvé porque é um nome que eles não pronunciam, o nome de Deus, né? Impronunciável. Então aqui voltando para o texto, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Como assim? Como é que você vai ter alguém citado que vai sofrer, conforme a profecia de Isaías 53, ou já sofreu, cujo a sua alma é oferta pelo pecado? Nem no passado, nem no presente, nem no futuro pode-se ter isso, a não ser um filho de Deus. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O cristianismo está aí, a vontade do Senhor está prosperando nas mãos, através de Cristo. Tá? Isaías 53:5 fala que as mãos dele foram furadas, né? Então, ele é uma oferta de expiação de Deus. Ele é uma oferta, Isaías, o nome significa o Senhor é a salvação. Então, Isaías ele fala de um Salvador que seria desprezado, rejeitado, maltratado, afligido, suportaria nossas dores, seria ferido pelas nossas transgressões. É isso que o texto está falando. Que o próprio Deus agradou moê-lo e quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Entende? E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ou seja, ele alcança a eternidade. Ele oferece a alma dele como oferta pelos pecados, morre, né? E prolonga os seus dias. É interessante. Os escribas, lá em Mateus 2:4 e 6, os escribas sabiam que, segundo a profecia, o Messias nasceria em Belém, Judá, né? Eles respondem, porque está escrito por intermédio dos profetas: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as
principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então você percebe ali que eles tinham uma noção de onde vinha o Messias. Só que o problema é, da onde veio Jesus? Porque Jesus nasce em Belém, só que ele vive em outro lugar. Mas ele nasce em Belém. Por isso que eu digo que o Messias ele só poderia nascer no primeiro século, para se cumprir toda essa questão aqui. Tem que cumprir a questão do Egito, tem que cumprir uma série de profecias aqui, que um anticristo vai ter todo esse trabalho, para enganar, ou o povo vai manipular tudo, O povo sacerdócio sujo sabe como é que é. E lá em João 17,5 Jesus disse: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. E aí que nego se arrebenta em achar que Jesus não veio antes, ou que Jesus é o próprio Deus Pai. Esse glorifica-me significa magnificar, honrar, conferir honra, exaltar, conceder glória. Então Jesus Cristo existe antes de vir ao mundo. Acredita-se que Maria era da 12ª tribo dos filhos de Jacó, ou seja, da tribo de Benjamim. E a palavra virgem lá, da profecia de Isaías 7,14, que eu disse que, portanto, o Senhor vos dará um sinal, a palavra virgem significa com uma idade de casar. Aqui é partenos, alguém que nunca teve relações. Pelo fato de Isaías dizer que, portanto, o Senhor vos dará um sinal, eis que uma menina na idade de casar conceberá, ou dará à luz a um filho. E aqui já diz o nome, será chamado Emanuel. Você vê, quando Jesus nasce, o anjo manda a Maria dar o nome Jesus. Não foi escolha de pai e mãe. Isaías 61 diz que o Senhor fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Ou seja, aquilo que estava concentrado só em Israel passou deles, por eles ter rejeitado a promessa do Messias, e foi para todos os cantos do mundo. Quando Isaías diz, portanto, o Senhor vos dará um sinal, essa palavra sinal, out, é uma marca distintiva, um símbolo, uma prova, é um presságio. A palavra Emanuel, esse que a Virgem conceberá e dará à luz um filho chamado Emanuel, a palavra El, semelhança a Deus poderoso. Yahvé é o único Deus, fica Imano, que é conosco, e El, que é Deus. Aí se junta da Deus conosco. Mateus ele faz o uso da Septuaginta, que é a tradução grega pré-cristã do Antigo Testamento. Ele usa a palavra Alma, que é mulher jovem, no lugar de paternos, que geralmente indica virgindade. Então o Mateus ele faz uma adaptação aqui para dizer que Jesus nasceria de uma virgem. Só que o texto todo está dizendo que essa mulher conceberá e servirá como sinal. Se é o sinal, é uma coisa milagrosa que vai se acontecer. Então a ideia da virgem, da luz, é muito mais provável, até porque ele é filho do Altíssimo. O próprio nome diz Deus conosco. Onde que um homem vai cumprir uma profecia dessa, desse ser que vai nascer, vai ser chamado Deus conosco? Diz para mim, em qual parte da Bíblia você tem um homem que é chamado de Deus conosco? Você tem lá em Daniel Deus dando a glória para um homem, sendo que ele não divide a glória dele com ninguém, mas ali ele está dando a sua glória para alguém, lá em Daniel 7,14. E agora você tem um Deus conosco. Depois fala do reino eterno de alguém, uma pessoa com reino eterno, lá nas profecias de Jeremias. Fala que esse Messias nasce em Belém de Efratá. Fala todas essas profecias que eu falei aí,
que depois vocês têm que examinar cada caso, né? Porque são muitas coisas para que uma pessoa pudesse cumprir, né? Em qualquer ângulo da história, qualquer época. O fato de Jesus perdoar pecados, né? Seus pecados estão perdoados, ele dizer isso, sendo que o Salmo 103 só diz que só Deus pode perdoar pecados. Ele é o Cordeiro Purificador, né? Como citei aí no texto. Ele é que vai dar a sua alma pelos pecados, como oferta pelo pecado, ou seja, ele tem condições por ele mesmo de perdoar os pecados. E ele fala, qual de vocês que me convence de pecado? Ou seja, ele não tinha pecado, então ele não era um ser comum, né? Então aqui eu só usei mais referências do Antigo Testamento para depois termos essas conversas.